estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, vamos começar agora mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E agora estudaremos mais um comentário de Allan Kardec, Causas atuais das aflições. Causas atuais das aflições. Item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam, quer dizer, originam, de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas vicissitudes, alguns problemas, têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se, buscando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria falta? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, quantos casais que não dão certo, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões, isso é, quantos conflitos e funestas e horríveis disputas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quer dizer, quantas doenças e enfermidades decorrem da falta de moderação e dos excessos de todo tipo. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles, quer dizer, desses filhos, se desenvolvesse os germens, a semente do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produz a secura, quer dizer, a dureza, a indiferença do coração. Depois, mais tarde, quando colhe o que semearam, admiram-se, espantam-se e se afligem, sofrem da falta de deferência, quer dizer, da falta de carinho, de atenção com que são tratados e da ingratidão deles, quer dizer, da ingratidão desses filhos. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos do coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem, quer dizer, buscam passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, quer dizer, é apenas o seu descuido, a sua indiferença. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um grande contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto trabalha por sua melhoria intelectual. Estamos vendo aqui que os males cuja causa está na vida presente, na vida atual, representa sem qualquer dúvida uma grande parte das dificuldades e problemas da vida. E o homem evitará esses problemas da vida, que chamamos de vicissitudes, quando o próprio homem
trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto ele trabalha pelo seu melhoramento intelectual. Item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe a experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Então estamos vendo aqui que a lei humana atinge certas faltas e pune essas faltas. Assim pode o condenado saber que sofre a consequência do erro que praticou. Mas a lei humana não atinge nem pode atingir todas as faltas. Essa lei humana atinge especialmente as faltas que trazem prejuízo para a sociedade. E quando as faltas atingem somente as pessoas que cometem, essa lei não atinge. Com a lei divina a coisa funciona diferente, porque Deus quer que todas as pessoas progridam. Por isso, qualquer desvio do caminho reto, todos são punidos conforme o erro que praticou. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Esses sofrimentos traz para a pessoa experiência, faz a pessoa sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de melhorar, para que no futuro ele possa evitar aquilo que deu origem a uma grande quantidade de amarguras. Então, sem isso, sem essas consequências, o homem não haveria motivo para se emendar, para mudar. Não sendo punido pelos seus erros, o homem não evolui e, consequentemente, atrasa a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio mal, põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como obreiro preguiçoso, quer dizer, como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Também ele diz, também o homem diz, este homem que está sofrendo as consequências de seus erros e está arrependido. Então ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, quer dizer, para o trabalhador, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, quer dizer, permitindo neste novo dia, nessa nova oportunidade, fazer o que não fez no dia anterior. Também para o homem, após a noite do túmulo, quer dizer, após a sua desencarnação, após a sua morte, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro.
quer dizer, haverá nova oportunidade, nova existência, a vida continua para ele poder refazer e vivenciar a sua experiência e aprender com as lições da vida. Estamos estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, as causas das aflições. As causas das aflições podem ser causas atuais, só as causas que estão ligadas à vida presente. Então essas causas são evitáveis, podemos evitá-las. E as causas anteriores, essas causas estão ligadas às vidas passadas. São causas inevitáveis, quer dizer, são erros que nós já cometemos e agora nós estamos resgatando, estamos passando pelas expiações, pelo resgate desses erros de vidas passadas. Os ensinos de Jesus põem os homens na direção destas causas, quer dizer, através dos ensinos de Jesus, podemos entender muito bem as causas dos sofrimentos. E como nós vimos no comentário anterior de Allan Kardec, a justiça das aflições, o porquê dos sofrimentos. O Espiritismo vem revelá-las completamente, quer dizer, o Espiritismo vem nos mostrar essas causas, vem nos revelar essas causas, o porquê que nós sofremos, porque o Espiritismo nos mostra as múltiplas vidas que nós estamos sempre vivendo em várias existências, no processo reencarnatório. As causas atuais das aflições, ou seja, as aflições por causas atuais. Exemplos. Vejamos bem aqui. O cara está dirigindo e está com um copo na boca. Está parecendo que ele está bebendo. Isso é uma imprevidência. O que vai acontecer? Pá! É claro, vai ter um acidente. Poxa, ainda bem que ele não morreu, né? Ainda bem que não morreu e não matou ninguém. Mas é uma questão de imprevidência e que a própria lei humana coíbe isso. Falando que se a pessoa quer dirigir, não beba. E se beber, não dirija. Porque isto é uma imprudência, isso provoca acidentes. Isso provoca o quê? Sofrimentos, problemas que podem ser evitados. É só a pessoa tomar cuidado e não beber para dirigir. Ou não dirigir bêbado. Ainda falando sobre as aflições por causas atuais, nós temos aqui também uma das causas atuais, o orgulho. A panca desse camarada aqui e dessa senhora. São orgulhosos. Geralmente o orgulho faz a pessoa ser mais presunçoso, faz às vezes a pessoa afastar um pouco, atrapalhar um pouco a convivência social, a convivência humana, até mesmo com os entes queridos. Entre as aflições por causas atuais, nós podemos ver também a ambição. Veja aqui, essa moça com a mão cheia de dinheiro, olha, dólares, né? Tá de olho aqui no dinheiro dos outros, tá vendo? Tá com a mão cheia e tá desejando o dinheiro dos outros. E se a ambição querer tudo para ela, quanta gente sofre por isso, por esse sentimento de querer tudo para ele, gerando então a maior chaga da humanidade, que é chamada que nós chamamos de egoísmo. Preguiça também é uma das causas atuais das aflições. Eu já vi alguém dizer, ou já vi isso escrito em algum lugar, que a preguiça é uma das maiores pobrezas do ser humano. Claro, a preguiça desativa a pessoa, leva a pessoa a não realizar os seus projetos, a não trabalhar, a sempre aumentar o que? A sua carência, as suas dificuldades, a sua miséria. Não querer trabalhar, não querer fazer nada, não cumprir com as suas obrigações. Excessos. Veja esta menina aqui. Olha o tanto de compras. Vai ver que ela comprou além do que ela necessitava. Isso mostra que os excessos é o que nos leva às vezes à infelicidade. Porque a pessoa, se ele usar só aquilo que ele precisa,
ele vai ficar mais tranquilo. Os excessos não só de compras, né? Mas os excessos em todos os sentidos, da comida, na bebida, no lazer, na religião, na política, tudo que você faz com excessos, além dos limites, traz problema. Vícios, aqui, olha, tá tomando uma branquinha aqui. E logo ele vai ficar trolladão, e pronto. Aí chega em casa, aquela confusão, brigando, mata serviço, corta o salário dele, gera mais dificuldade da sua casa, começa a faltar as coisas para comer, começa a atrasar o aluguel, vem as doenças, problema de fígado, problema de câncer, ixi, tantos problemas que às vezes os vícios levam. Mas não estou falando só de cachaça não, são vários tipos de vícios e todos os vícios sempre causam algum dano, algum problema para a pessoa que é viciada e sempre também para as pessoas que convivem com ele. Inveja. Ei, gente, mas esse sentimento aqui é pesado. Isso aqui toma conta de muita gente, viu? Olha aqui, essa tá com a plantinha, até bonitinha. A outra aqui, ó, a planta também tá com a planta bonita na mão. Parece que até mais bonita do que essa, mas tá de olho, como se parece estar invejando dela. Mas a inveja é um sentimento muito pesado, né? E que gera muito problema, muito desconforto, muita intriga, muita divergência, muita dificuldade no relacionamento entre as pessoas também. Queremos agradecer aos irmãos do Centro Espírita Fraternidade Allan Kardec, CEFAC, da cidade de Taguatinga, Distrito Federal, pelos materiais de estudo metódico da doutrina espírita que eles dispuseram na internet e dos quais nós estamos usando em nossos estudos das obras básicas e na montagem dos nossos vídeos.